Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim dividir com vocês uma parte da minha vida que foi meia pesada, que foi bem pesada. Mas essa semana eu creio que vocês viram, né, o vídeo do Felca. Nas redes sociais foi bombardeada com o vídeo do Felca. Eu nem sabia quem era Felca. Nas canais a povo acompanha, começou a postar e eu acabei ficando curiosa para saber quem era Felca, porque daquele vídeo tá daquele jeito, e eu fui assistir o vídeo. Até então eu não sabia quem era Felca, porque não é o tipo de conteúdo que eu costumo consumir. Aí eu assisti o vídeo, eu não vou retricar aqui, porque o vídeo dele tá com milhões de visualizações, eu creio que vocês já assistiram. Mas assistindo o vídeo dele me trouxe muito gatilho, me relembrou muito a minha história da minha infância, me relembrou muita coisa e eu resolvi vir compartilhar com vocês, porque eu sei que aqui nesse canal tem muitas domésticas. Ajeitei a câmera aqui que estava torta. Tem muitas pessoas que são domésticas, tem pessoas que já foram domésticas. E tem muitas pessoas da minha época aqui que foram domésticas do anos 90 para trás, até meada do anos 90. Ser doméstica no Brasil era não era tão simples igual é hoje em dia. Naquela época as mulheres, para não pagar bem, pegavam assim, muitas meninas de roça, traziam, né, para a cidade, muitas meninas, no intuito de ajudar. Normalmente assim, nossos pais trabalhavam na fazenda e a esposa do fazendeiro ali pegava as meninas da roça para trabalhar na casa delas, para não ter que pagar, né, grandes coisas. Pagava a mixaria no intuito de que, eu vou ajudar a família, eu levando ela para minha casa, eu estou ajudando. E acontecia muita coisa que eu creio que não foi só na minha vida, mas na vida de muitas domésticas que me acompanham também. Deve ter acontecido coisas parecidas, porque era algo que era meio normalizado. Até porque eu conversei com alguns colegas na época e na vida dela acontecia coisas piores. Eu conversei até com uma pessoa da minha família na época, anos depois, gente. Tem coisa que a gente guarda na vida assim por ano, que a gente não tem coragem de contar nem do travesseiro. Teve situações que eu contei com meu esposo agora, 2, 3 meses atrás, que ele não sabia. Olha que eu tô casada há 27 anos. Então tem situações que a gente carrega pra vida toda, porque acontece de um jeito que as pessoas fazem com que a gente sinta vergonha de estar sendo coagida por eles. E quando eu era criança, eu comecei a trabalhar muito novinha, né? Meu estágio, minha mãe, no caso, me colocou para trabalhar na casa de família com 11 anos. Meu pai já tinha ido e minha mãe precisou me colocar para trabalhar com 11 anos. Isso era uma cultura normal naquela época. Nessa semana a gente está vendo falar muito em adotização de criança, né? Então adotizando a criança. E adotizar a criança é botar a criança para fazer coisa que é para adulto fazer, algo que é só para adulto fazer. E nessa época, gente, era tão normalizado adotizar a criança, botar a criança para fazer coisa que era coisa de adulto. E nós, pequenininha, eu era com 11 anos, gente, eu era toda magrinha, toda pequenininha, era criancinha mesmo. Eu era tão pequenininha que o fogão que eu fui trabalhar, na casa que eu fui trabalhar, era um fogão antigo, com teto grandão assim, e eu tinha que ficar na ponta do teto a conseguir mexer dentro do painel de pressão, para conseguir cozinhar, e eu dava conta, eu tinha que dar conta daquilo ali. Só que até então, essa parte era normalizada, só que muitas coisas aconteciam que era abafada, porque a gente era aconselhada a abafar certas situações que aconteciam nas casas, porque naquela época era feio comentar, porque naquela época o errado era a vítima. Por isso que esse vídeo do Felca me trouxe muito gatilho. Que bom, né, que tem pessoas como ele que tá falando. Hoje em dia, que bom que tem internet. Hoje em dia, que bom que as vítimas, as crianças têm voz. Hoje em dia, nessa parte aí é bem mais facilitado, mas antigamente, na minha época, o normal era a vítima se calar e sentir vergonha de toda a
a situação. E nessa casa onde eu tinha que lavar, passar, cozinhar, lavar a roupa à mão mesmo, naquela época não tinha máquina não, gente. Era roupa à mão e eu tinha que dar conta da roupa da casa toda. Eram quatro pessoas na casa, 5 comigo, e eu dava conta da roupa de todo mundo. E era lavar mesmo, gente, não era botar nada encardido no varal não. Antigamente lavar roupa era lavar mesmo, botar corada, botar no sol, tirar a mancha, ó, no muque. Eu era adultizada a ponto de dar conta daquilo ali. Até aí tava tudo bem, eu ganhava meu dinheiro, eu tava feliz com isso. Tava feliz com toda essa exploração, que era uma exploração infantil. E o que acontece? Acontecia coisa naquela casa que hoje eu entendo, na época eu achava que era só uma tentativa de... Hoje eu sei que não era uma tentativa, que era realmente um... tem coisa que eu não posso estar falando aqui, então vocês vão ter que entender nas entrelinhas. E eu sofri dentro daquela casa, passei por algumas situações. E até que eu tomei coragem, nesse caso eu contei com meu esposo e ele teve a ideia de me tirar do serviço e a gente morar junto, e aqui estamos até hoje. Isso eu tinha 14 para 15 anos, quando isso aconteceu. Era só uma menina, estava namorando meu esposo, e aí ele me tirou, né, falou não, me aconselhou a vir, saí de lá. Aí fiquei um tempo, arrumei outro serviço, e dali ele me aconselhou, né, a gente conversou e resolveu morar junto. Éramos até 2 crianças, mas tentando resolver coisa de adulto. Essa situação eu ainda tive coragem de contar para ele, que na época ele era meu esposo. Mas o que eu quero contar aqui também é que situações parecidas com essa, até mais aprofundada com essa, porque a plataforma não me permite falar o português claro com vocês, mas eu creio que vocês estão entendendo. Quando eu era criança, acontecia dentro da minha parentela, dentro da minha família, coisas comigo que eu só vim em contato com meu esposo agora, depois de 27 anos de casada, agora que eu fui ter coragem de contar com meu esposo. E era coisa que eu nunca falei para ninguém, e a pessoa que fazia essas coisas comigo ainda falava que fazia também com a outra pessoa da família e que tá tudo bem. Ela não falava. Eu sei o que acontecia com essa outra pessoa da família, eu creio que ele também falava para ela que fez coisas comigo. E nós sabemos, e até hoje nós nunca conversamos sobre isso, eu e essa outra pessoa. Essa pessoa que fazia essas coisas, desviveram ele já lá quando eu era criança, desviveram ele. Ele não está mais entre nós. Nós foram situações terríveis que marcaram a minha infância para sempre, que marcou a infância de pessoa da minha família para sempre, e minha mãe nunca ficou sabendo, o meu pai faleceu sem saber. Essa pessoa também, que é minha parenta, já se encontra casada, eu creio que até hoje ela não deve ter contado nada para o esposo dela, porque a gente era coagida a se envergonhar e não a falar. Hoje em dia não, né, se dá a voz e pode falar. E voltando aqui ao assunto de quando a gente era adultizada para fazer coisa de adulto, a gente era jogada dentro das casas, praticamente para servir de treinamento para os filhos dos patrão. Isso quando não servia de aliviar estresse do patrão. Graças a Deus comigo eu não cheguei a esse nível, mas teve pessoa também da minha família que chegou a engravidar dentro do serviço. E aí era devolvida para casa, era vista como uma ovelha negra da família, era vista como pessoa da pior espécie. E a pessoa teve que guardar esse segredo porque eram pessoas grandes que ninguém podia mexer, e também que se contasse para os pais, naquela época os pais falavam, não, é você que deu confiança, é você que deu entrada, e sendo que não foi assim. Essa pessoa tem um filho que é filho do patrão dela, e ela disse que todo dia, o quartinho dela do lado de fora, e todo dia ela tinha que abrir a porta do quarto pro filho do patrão, para servir de treinamento, né? Porque ele tinha que casar, ele tinha que ir experiente. Então ela
servida de experimenta. E quando ela apareceu grávida, foi aquele escândalo. O jogo foi todo em cima dela. Ela se casou. Ela não contou para o esposo o que tinha acontecido. Ela veio contar isso anos depois. O esposo até acha, até hoje, o atual esposo dela acha que é fruto de um relacionamento que ela teve, de um relacionamento assim, qualquer. Sendo que naquela época nem era tão comum assim você ter um relacionamento igual é hoje. Ficou desta maneira que é hoje. Mas ela achou menos ruim contar para o esposo dela que foi fruto de um romance. Mas não teve coragem de contar o que realmente aconteceu. Ela só me contou porque eu fui contar para ela o que estava acontecendo comigo na casa onde eu trabalhava. E quando ela começou a contar a história, eu vi que a dela ainda era mais terrível. E quando eu contava, conversava com colegas da minha época, eu via que as histórias dela também eram tão terrível que eu falava assim, então na minha vida foi até um livramento, foi até pequeno o que aconteceu comigo, em comparado ao que acontecia com elas. E era normal, nós éramos adultos, como é que fala? Essa palavra que eu aprendi essa semana. Adultizada, né? Adultizada. A gente fazia coisas de adulto, sendo apenas meninas. E aí as meninas acabavam se sentindo na obrigação de casar logo, que era para fugir desse tipo de situações, e muitas meninas da minha época, meu ciclo de amizade, se casaram até mesmo com homens mais velhos, para tentar fugir de situações dentro dessas casas, que eram chamadas de casa de família, né? De casa de família não tinha nada. Acabou casando com um homem mais velho, tendo filho, e sofreu muitas consequências por conta disso, para fugir de um predador, acabou caindo na mão de outro. E vidas foram arruinadas por conta disso. E por que eu falo que essas casas de família, maioria, que era chamada de casa de família não tinha nada? Porque muitas dessas situações a dona da casa sabia e achava muito engraçado. Nessa casa que eu trabalhava, por exemplo, eu me lembro de uma situação de um irmão dela, que já era maior de idade, já estava casado, ele comentando de uma situação que teve com a outra menina que trabalhou lá antes de mim, e eles relembrando as coisas que ele fez com a menina, e a dona da casa rindo, gargalhando, achando que tudo muito engraçado. Olha meu irmão, como ele era legal, olha o que ele fazia com a menina que trabalhava aqui, nossa, quando ele era macho, que não sei o que, sabe? Era nojento. Mas na maioria das vezes a dona da casa sabia e achava muito engraçado, porque nós éramos apenas escrava legalizada. Era só isso. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vou paralisando esse vídeo por aqui. Fiquem todos com a paz de Jesus e até o próximo vídeo.